Olá, graça e paz, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a palavra do Senhor juntos. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus neste dia? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Aqui nos relata, aqui nessa carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o título nos diz: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações, que são exortações à igreja de Corinto. A igreja naquele tempo, Paulo faz uma advertência sobre esta igreja daquele tempo de Coríntios, uma advertência grave aos coríntios, isso porque entre eles havia um caso de incesto e ninguém fez nada para resolver. Houve uma situação no qual aqui está sendo relatado no primeiro versículo, que uma situação de fornicação, do abuso da mulher do seu pai. Houve um abuso. Todo mundo sabe o que significa fornicação, que fornicação é todo ato sexual fora do casamento, chama-se fornicação. Então, tudo fora do casamento é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Então, houve essa situação de abuso. Aqui fala abuso. Quem abuse da mulher de seu pai, abuse. Então, não é um ato em comum acordo, mesmo sendo fornicação, mesmo sendo pecado. Então, Paulo trouxe essa advertência. Paulo ordena que os culpados sejam tratados e disciplinados, porque se é abuso, quem abusa, quem pega uma pessoa forçada, ele não está em sã consciência, não está com a sua psique normal. Possa ser que tenha uma bipolaridade, uma esquizofrenia, algum tipo de loucura ou algum tipo de demônio de prostituição, não esteja em sã consciência, não está bem. Então, Paulo adverte que ele seja, naquele tempo, ele advertindo a igreja de Corinto, que era para ser tratado e ser disciplinado. Aí ele diz mais ainda que a imoralidade, aqui nos diz mais ainda, que a imoralidade sexual naquele tempo afetava gravemente a igreja de Corinto. Estava uma imoralidade muito grande que estava afetando a igreja. A devassidão em que vivia a sociedade respingou na igreja. A sociedade devassa, cheia de pecado, cheia de prostituição, estava respingando na igreja porque estavam trazendo aqueles costumes, aqueles atos pecaminosos para dentro da igreja. E Paulo estava advertindo, a igreja para que tratasse e disciplinasse aquela situação, para que não prosseguisse, para que não manchasse a honra da igreja, para que a honra da igreja ficasse limpa. Era isso que Paulo estava querendo dizer. O fato do qual todos estavam falando era de alguém que teve relações com a sua madrasta, algo que deixou até os incrédulos surpresos, como reclama Paulo. Até os incrédulos, eles ficaram surpresos, ficaram atônitos, que são gentios, eles ficaram perplexos com aquela situação. E ele prega que para que o caso seja resolvido e os envolvidos sejam punidos e a honra da igreja seja recuperada. É isso que Paulo falou naquele tempo. E aqui no versículo 2 diz que estais inchados e nem ao mesmo vos entristeceste. Ou seja, estais soberbo, estais cheio de orgulho, porque não ficou nem triste com tal ato, porque não foi disciplinado, não foi chamado a atenção.
A Bíblia nos diz que o pai corrige o filho que o ama. Deus nos exorta porque Ele nos ama. Então, a igreja precisa fazer o quê? Exortar, precisa repreender, precisa corrigir tais atitudes, quer seja de abuso, quer seja de incesto, quer seja de fornicação, pessoas fornicando fora do casamento, pessoas casadas fornicando, pessoas que não são casadas, mas que estão em atos de fornicação. Então, a igreja precisa corrigir, ser corrigida. Seus líderes precisam abrir os olhos, ter a visão dos céus e corrigir quando é preciso corrigir e tratar. Se por acaso há casos forçados, casos de prostituição, de fornicação, de incesto, casos de abuso que são forçados, essas pessoas precisam ser tratadas. Não é para passar a mão na cabeça, precisam ser tratadas, precisam ser disciplinadas, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja numa casa, num ciclo familiar, mas que não é para deixar impune, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. Seja qual tipo de loucura for, precisa ser corrigido para entender que não pode continuar praticando tais atos. E na casa do Senhor precisa ser tratado de que forma? Jejuando por essa pessoa, orando por essa pessoa para que Deus liberte e disciplinando, colocando ele no canto para pensar e até mesmo, se for o caso, levar as leis, as autoridades para que seja corrigido também diante da sociedade, porque todo pecado tem a sua consequência. Todos culpados têm que ser, todas as pessoas culpadas têm que pagar pelos seus erros. É uma lei justa, isso é justo. Pecou, tem que pagar por aquilo que fez. E esta pessoa praticou tal ato e se sentiu nas nuvens, se sentiu, vamos dizer, uma pessoa vangloriosa, porque nada aconteceu. Aqui Paulo diz no versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente, Paulo ele não estava presente, ele estava ausente, mas ele diz que em espírito ele estava presente. E ele diz, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes acontecem situações no meio da igreja, no meio da casa do Senhor, ou até mesmo em outras situações, mas mais na casa do Senhor, vamos dizer, como aqui está falando, que era a igreja de Coríntios. Vamos trazer a igreja de Corinto para a igreja de hoje, que está acontecendo hoje na casa do Senhor. Às vezes acontecem coisas e a gente vê muitas coisas, tipo, não é corrigido, não é consertado, mas aí acha por bem levar, fermentar, fazer o maior alarde, mas não corrige, essa é a verdade. Corrigir de verdade não corrige, trazer ao constrangimento, fazer a pessoa se arrepender através do poder da palavra de Deus, isso muito pouco hoje se vê, mas há por bem levar adiante, às vezes levam até para a mídia, faz aquela situação, aquela palhaçada toda ali, colocando as pessoas ali, mostrando o rosto, cara de pessoas, famílias, casais, né, sendo destruídos por este ato de fornicação e destruição total e vergonha para a igreja. E Paulo, naquele tempo, ele tinha preocupação para que a honra da igreja não ficasse desonrada, para que a igreja não ficasse desrespeitada, para que a sociedade olhasse para a igreja como um lugar de bem, um lugar de ressocialização, um lugar de paz abaixo do céu. Um lugar de estarmos ali para adorarmos ao Senhor, para que a sociedade não olhasse para a igreja de uma forma diferente, de igreja no sentido geral, E hoje é muito pouco isso. As pessoas jogam o nome das outras pessoas na lama, falam e não tem medo de que a igreja toda sofre com aquilo. Às vezes, mesmo sendo pecados
desta situação, desta natureza, não é para sair falando, é para corrigir dentro da casa do Senhor, corrigir ali, se for preciso, coisas de levar para as leis, leva para as leis, mas não precisa ser fermentada da forma que hoje nós estamos vendo. As pessoas levam a vida dos outros para a internet, para a mídia e faz aquele maior arruaça e nada serve. Simplesmente destruindo vidas, destruindo famílias. E principalmente quando é casos de abusos, casos forçados. Temos que ter muita prudência, muita sabedoria sobre Deus o livre acontecer situações como esta. Mas se não seja situações como essa, a fornicação que a Bíblia também está relatando, fornicação de pessoas que fora do casamento, pessoas que são casadas, que traem seus cônjuges, pessoas que não são casadas, que já estão em fornicação e fazendo a obra do Senhor ali, fazendo, pregando, cantando, louvando. Não é que seja proibido de louvar, de adorar ao Senhor, não, mas trazendo maus testemunhos, fazendo uma fermentação que não é agradável aos olhos do Senhor. Entenda o que eu quero lhe dizer, que está dizendo a palavra de Deus. Então Paulo continua falando: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, foi o que ele disse, ele ordenou que era para ser punido, ser tratado e que fosse entregue nessa situação para que se convertesse de verdade, que no caso ele quis dizer aqui que mais antes a alma salva do que ficasse numa situação de pecado. Não é boa a vossa jactância, não é bom o vosso orgulho, a soberba, é o que está querendo dizer aqui, falando sobre jactância. Não é bom a vossa soberba, porque essas pessoas que cometem esse tipo de pecado, eles se tornam arrogantes, soberbos, acham que pode praticar tais coisas e ficar do mesmo jeito ali, cantando, pregando, orando, fazendo todo o que fazia antes. Não quer ser punido, não quer ser tratado, não quer ser constrangido, porque a própria Bíblia constrange dizendo que é para corrigir. Então, aqui não é boa a vossa jactância. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 27, fala sobre jactância. Vamos ler aqui, ó. Onde está logo a jactância é excluída, por qual lei? Das obras, não mais pela lei da fé. Então, está falando que a jactância é excluída pela lei da fé. Então, não sabeis que um pouco de fermento, está falando da jactância, da vossa jactância, do orgulho, da soberba. Aí está dizendo mais: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Que toda essa situação faz toda uma confusão e isso escandaliza a obra do Senhor, isso traz maus olhos à obra do Senhor. A sociedade fica vendo a igreja do Senhor como coisas erradas, se ali antes eles poderiam pensar que ali poderia haver um lugar aqui na terra, por exemplo, um lugar melhor, um único lugar ou melhor lugar, a casa do Senhor. E hoje a casa do Senhor, a igreja do Senhor é escandalizada por tais atos. Vamos continuar lendo para vocês entenderem o que eu quero lhes dizer. Talvez eu não esteja sabendo lhe explicar exatamente, mas Deus está falando sobre o pecado, combater o pecado. A igreja deve combater o pecado. Os líderes devem combater o pecado. Não devem passar a mão na cabeça. Se está errado, está errado. A Bíblia está aqui nos dizendo que está errado. O que é fornicação, o que é abuso, sobre essas coisas todas, Deus não se agrada. Está mandando combater. Vamos continuar lendo. Alimpai-vos do fermento, olha aqui. Do fermento velho, alimpai-vos do pecado, alimpais dessa jactância, alimpais da soberba, alimpai o eu, alimpais da mentira, das coisas que não são agradáveis ao Senhor. Alimpai-vos do velho homem, do velho eu, da soberba, do homem maligno, das coisas, da vida de prostituição que tinha antes. Tem que se limpar.
Tem que tirar as coisas velhas para que o novo venha entrar. E o novo, quem é? O novo é o Espírito Santo de Deus, que quer entrar e fazer morada. Mas se encontrar as coisas sujas, ele não entra. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos. Presta atenção. Para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado por nós. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço de sangue por nós. Ele foi entregue na cruz do Calvário por nós, morreu e após o terceiro dia ressuscitou por nós. E o que nós damos a Ele? O que Ele está pedindo para nós fazer? Para nós nos limpar, para nós nos transformar, porque Ele já pagou o preço de sangue, Ele já fez esse sacrifício por nós. Então é para nós servirmos a Ele limpos, sem fermento, sem jactância, sem fornicação, sem abuso, sem pecado, sem roubos, sem crimes, sem coisas que desagradam a Ele. Vamos ler. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, podemos nos alegrar, mas não com as coisas velhas. É isso que Deus está querendo dizer. Nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, já não vos associeis com os que se prostituem, para nós não nos associar com aqueles que estão vivendo em prostituição. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, porque a gente sabe que as pessoas que estão sem Cristo, que vivem no mundo da perdição, estão vivendo em devassidão, em prostituição, em coisas erradas, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, não seria necessário sair do mundo se é para habitar na igreja desta forma. Não é para ficarmos da mesma forma que viemos do mundo e permanecer com as mesmas coisas do mundo na casa do Senhor. A Bíblia está falando que é para se libertar da devassidão, da avareza, dos roubos, da idolatria, das coisas que não agradam a Deus. Porque senão seria melhor que ficasse lá. É isso que Paulo está querendo nos dizer através desta carta. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha que forte, for devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com o tal nem ainda comais. Imagina aí, olha o que Paulo aqui está falando. Não vos associeis com aquele que se diz irmão, com aquele que se diz que é crente, aquele que se diz pregador da palavra de Deus, aquele que se diz pastor, obreiro, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, dirigente, um simples membro da igreja que vive dessa situação, mas ele diz que é crente, diz que serve ao Senhor, diz que aceitou a Jesus, mas ele vive com as mesmas práticas da devassidão, da avareza, da idolatria, continua na idolatria com ídolos, com coisas desagradáveis ao Senhor, continua se maldizendo, continua beberrão, vive em coisas malignas, é roubador, que mau exemplo. Então nós não podemos nos associar a eles, estar junto a eles. Não quer dizer que somos melhores, não somos melhores, tipo eu sou melhor do que a pessoa assim, não, mas não podemos estar junto, A Bíblia está sendo bem clara que não podemos nos associar a esse tipo de pessoas, porque existem essas pessoas hoje no meio da igreja. Existem pessoas que escandalizam a obra do Senhor. Existem pessoas que estão escandalizando o nome de Jesus. Existem pessoas que estão escandalizando a Bíblia Sagrada. E a Bíblia está combatendo sobre isso aqui. Que não podemos nos associar a esse tipo de pessoas. Em cima está falando que antes ficasse no mundo, porque se está na igreja fazendo as mesmas práticas, e aqui no 11 está dizendo que pessoas que com esse comportamento, nós não podemos nos associar, não podemos fazer isso, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, tirai de dentro de vós toda a iniquidade.
toda soberba, toda avareza, toda devassidão, toda idolatria, toda maldizência, todo roubo, todo crime. Não se assuste, porque dentro da igreja acontece isso. Tem muitos fazendo esse tipo de coisas, corrompendo as coisas do Senhor. Muitas pessoas que estão fazendo práticas erradas, usando o evangelho para trazer escândalos, para que a sociedade veja a obra do Senhor, veja a igreja, veja as pessoas que verdadeiramente servem a Deus de forma errada. Mas ainda existem os remanescentes. Existem as pessoas que servem a Deus de verdade. Existem as pessoas que são obreiros de verdade, que não têm do que se envergonhar. Existem ainda líderes que cuidam de suas igrejas. E aqueles que estão nessa falta, que desperte, porque Jesus está aqui falando, Jesus está exortando, Jesus está exortando aqui através do poder da sua palavra. Se Jesus está exortando, é porque Ele ama e quer consertar o seu povo. Ele não quer perder, porque todos nós sabemos que Jesus está voltando a qualquer momento. E se o Senhor Jesus voltar, se encontrar a igreja desta forma, sinto muito, mas não vai subir, porque a Bíblia quem diz, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala que lá no céu não sobem. Não tem lugar para ladrões, para roubadores, para prostitutos, não tem lugar para pessoas que vivem de fornicação, pessoas que abusam do outro, abusa da consciência do outro, abusa da confiança alheia, abusa de existem vários tipos de abuso, não é só o abuso de incesto, mas existe vários tipos de abuso, não só o abuso forçado sexualmente, mas existem vários tipos de abuso. Então, essas pessoas aqui a Bíblia está falando que não tem parte no reino dos céus, se não se converter, se consertar, descer para o Senhor Jesus, fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus. Então, que nós venhamos estar ligados, estar atento à voz do Senhor. Não vamos nos fermentar com coisas, não vamos nos misturar com coisas para que venha manchar a nossa vida espiritual. Nós não somos perfeitos, mas temos que viver em retidão, temos que ser corretos na presença do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus está voltando e um dia o Senhor irá cobrar de nós o que nós vimos de errado e deixamos para lá, deixamos passar, passamos a mão na cabeça. Não é para passar a mão na cabeça, é para corrigir e tratar. É o que Paulo está exortando aqui através do poder da palavra de Deus. É corrigir e tratar. Tudo que está errado na casa do Senhor tem que ser corrigido e tratado com amor através do poder da palavra de Deus. O que for para ser entregue para a justiça do homem, entrega para a justiça do homem. Mas dentro da casa do Senhor não pode deixar esse tipo de situação acontecer e ficar ali de contínuo. Deixar para lá, não deixa para lá, deixa ali no cantinho, deixa ali. E não é assim, não, dessa forma não está amando a alma. E dessa forma não está vendo o valor do preço da cruz do Calvário que Jesus derramou na cruz do Calvário por nós, porque o valor de uma alma custou muito caro. Então temos que saber zelar aqueles que estão errados, corrigir em amor com a palavra de Deus, corrigir, disciplinar, mas que não venha perder as almas do Senhor Jesus, porque foi custar um preço de sangue na cruz do Calvário. Então esta é a palavra do Senhor neste dia, uma palavra forte, né? Uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, é porque o Senhor Jesus nos ama. Então seja lá qual tipo de abuso que você esteja passando, Jesus está vendo, Jesus vai entrar com providência. Se for caso de libertação espiritual, creia que o Senhor Jesus liberta. Se por acaso for um tipo de situações de abuso mesmo, da forma que a Bíblia aqui está falando, Jesus liberta. Jesus liberta. E saiba, se por acaso for espiritual, a pessoa que estiver fazendo desta forma, se for somente espiritualmente,
Jesus liberta, Jesus transforma, assim como Jesus libertou muitas pessoas da Bíblia que viviam em situações demoníacas, e Jesus libertou, porque pessoas que para praticar tais atos de abuso, elas são pessoas demoníacas, com vários tipos de personalidade, com psiques diferentes, mas que precisam ser tratados diante da Bíblia Sagrada, diante dos homens, diante da lei, diante da justiça. Não podemos deixar para trás. Vamos despertar. Nós somos servos de Deus. E os servos de Deus são as pessoas mais sabidos ou sábios da terra. São pessoas instruídos. As pessoas que têm visão dos céus. Os verdadeiros servos de Deus. Ele tem visão dos céus. Eles são pessoas justas. São pessoas corretas. Eles não aceitam as coisas erradas. Eles não passam a mão em cima das coisas erradas. Creia nisso. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele nos ama. Por isso que Ele nos corrige. É uma palavra dura, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E ela não pode ser extinguida da Bíblia Sagrada. Eu não posso chegar aqui e rasgar ela. É a Bíblia Sagrada que eu estou falando com vocês neste momento. Então, continue curtindo. Você que está aqui pela primeira vez ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo, seja bem-vindo. Se inscreva neste canal. Curta, compartilhe. Envie para as pessoas que precisam, outras pessoas que precisam também ouvir. Ative o sininho. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor da glória. Essa palavra que exorta, essa palavra, meu Deus, que nos repreende, que nos constrange, que nos corrige, porque o Senhor nos ama. Meu Deus e meu Pai, seja qual situação for, meu Deus e meu Pai, que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo estejam passando, que o Senhor entre com providência, que o Senhor corrija da melhor forma possível, meu Deus e meu Pai. Se for abuso psicológico, se for qual tipo de abuso for que essas pessoas estejam passando, que o Senhor coloque um basta em nome de Jesus Cristo, que o Senhor liberte, que o Senhor, meu Deus, jogue por terra toda a fúria, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor liberte, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão afastados, traz de volta para a tua casa, aqueles que não te aceitaram, Jesus querido, que te aceite como Salvador da sua alma, em nome de Jesus, e escreva seus nomes no livro da vida. Ó Jesus querido, nos prepara para o grande dia da tua vinda santa, maravilhosa, nos cobre com teu sangue e abençoa a todos de uma maneira geral, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo continue falando em cada coração. Testifica, Espírito Santo de Deus, esta palavra na mente e no coração de cada um que estiver a ouvir, que estiver ao alcance deste vídeo, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Aquilo que eu não pude expressar, que teu Espírito Santo possa expressar, explicar e falar da mente e no coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Um grande abraço. Em nome de Jesus, continue lendo essa palavra que liberta, que transforma. É a palavra do Senhor Jesus. E seja feliz, porque Jesus te ama e eu também te amo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.